Olá, aluna majestosa, seja muito bem-vinda a mais um dia da nossa jornada de devocionais Mulher Constante, Coração Confiante. Eu sou a Monique Moura e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso devocional e o tema de hoje é complexo. O tema de hoje é um tema muito falado em encontro de mulheres, cursos de casais, jantares de casais, fala sobre a mulher sábia. A mulher sábia edifica a sua casa, e aí eu coloquei entre parênteses, e a si mesma. Tá bom? Então seja muito bem-vinda. Vamos começar orando para a gente entrar no tema? Vamos orar. Senhor, abre os nossos ouvidos e também nossos corações para ouvir a Tua voz hoje. Ensina-nos a sermos sábias, a edificarmos com equilíbrio, com constância, também com propósito, o nosso lar, a nossa casa, tudo que vier em nossas mãos e também a nós mesmas. Em nome de Jesus, amém. E o versículo de hoje está em Provérbios 14, 1. E diz assim: Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Na minha Bíblia física, que é a King James, está parecido, mas eu vou ler aqui porque o final é um pouquinho só diferente. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar. Então deu mais ou menos a mesma ideia aí, essas duas traduções. Né? A primeira que eu li foi a NVT. E aí, por que eu trouxe esse tema? Porque talvez você pense, Monique, sabedoria é óbvio para a mulher cristã, né? Mas deixa eu te contar uma coisa. Nem toda mulher que ora é sábia, nem toda mulher que ama é constante, nem toda mulher que constrói permanece de pé. O tema de hoje nos chama a maturidade, porque constância não é só continuar, é continuar edificando com sabedoria, mesmo quando tudo parece desmoronar. Então, nem sempre não. Na verdade, a gente associa a constância a fazer, ou não desistir, continuar, mas como nós estamos fazendo, como nós estamos continuando, como nós estamos edificando aquilo. Então, essa é a ideia, a proposta que eu trago aqui com esse tema de hoje, tá bom? Associando a sabedoria, né, para edificar, que é muito falado, como eu falei aí, em temas de cultos femininos, associar isso à constância, porque afinal de contas o nosso tema central é a constância. Então todo versículo que eu estou trazendo aqui, vocês estão vendo que eu ligo, esse versículo que eu trago, eu ligo a esse tema central, que é a constância, tá bom? Provérbios 14:1 é parte dos provérbios de Salomão, escritos como princípios de sabedoria prática. Então são princípios, conselhos de sabedoria prática. E aí o versículo vai falar, né? A passagem vai falar: a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba. Na cultura hebraica, casa era mais do que uma estrutura física. Ela representava também a família, o nome e também a descendência, o legado. Né? Então, na nossa cultura, né, pode não ser assim, mas na cultura hebraica, a palavra casa representa muito mais do que a casa física. Né? Também o nome, a descendência, o legado. Uma mulher sábia era aquela que pensava, né, gerações, digamos assim, não só em si, mas no que deixaria para depois. E aí a questão da originalidade que eu gosto sempre de trazer, né, que o original, essa passagem está em hebraico, e aqui eu trouxe 3 palavras para a gente analisar. Edifica no hebraico significa aí construir com intenção, edificar com base sólida, levantar algo duradouro, não é sobre empilhar tijolos então. É sobre saber onde e como colocar cada parte. Sábia, a palavra sábia, se refere a uma sabedoria que vem do temor do Senhor. Não de inteligência humana, mas de discernimento espiritual. Então as pessoas confundem essa questão de sabedoria com a inteligência, por exemplo, que é ser muito estudado, conhecer muitas coisas. Só que aqui a palavra sábia, ela está associada ao temor do Senhor, não da inteligência humana. E insensata aponta aí para uma mulher que age por impulso, descontrole ou orgulho, tá bom? Então a raiz dessa palavra aponta para esse tipo de mulher, impulsiva, descontrolada e até mesmo orgulhosa, tá bom? Vamos trazer então para o nosso dia a dia. Toda mulher está construindo algo. Todas nós estamos construindo algo. Então quando você responde com paciência, você está construindo. Quando você ora, mesmo que você já esteja até mesmo cansada de orar por algo, você está levantando muros espirituais. Quando você cuida da sua saúde emocional, você está lançando alicerces internos. Né? Quando você cuida da sua saúde emocional, vê que eu já mudei a linguagem, não estou falando orar. Falei orar sobre 2 coisas. Na verdade, primeiro eu falei paciência, né, para construir, depois falei orar. Aí você estará levantando muros espirituais. E aí o terceiro ponto que eu falei foi cuidar da saúde emocional. Quando você cuida da saúde emocional, você está lançando alicerces internos, porque
nem tudo é apenas oração, nem tudo é apenas paciência, tá? Nem tudo também é só o cuidado emocional. Então você vê que eu falei 3 coisas importantíssimas: paciência, oração, mas também cuidado com a sua saúde emocional. Tudo isso forma um conjunto de coisas necessárias para contribuir, tá, na sua construção, nisso aí que você está construindo. Agora, quando você de repente grita, se sabota ou guarda mágoas, lembra que insensata tem a ver com orgulho? E aí quando você guarda mágoas, você está derrubando parte da sua própria casa, entende? Então uma mulher sábia não é perfeita. Ela erra, mas ela volta. Ela chora, pode até chorar, porque o choro é totalmente humano, mas ela continua. Ela escuta o Espírito Santo antes de agir. Ela sabe que a casa que ela está construindo também é ela mesma, tá? O tema fala justamente isso. Essa construção também é ela mesma, essa construção também é você mesmo. E sobre escutar o Espírito Santo, isso é muito forte, porque às vezes nós queremos, ao contrário, nós queremos que ele nos escute, apenas. Nós não queremos ouvir. Nossas orações, se a gente for analisar nossas orações, a maioria é a gente falando, falando, falando. A gente às vezes não para ouvir. Eu lembro de quando eu comecei a me atentar para isso, eu lembro de quando eu ia para o monte. Eu confesso que eu não sou muito de ir ao monte diariamente ou semanalmente, não. Mas tem momentos que eu faço propósitos. Então eu determino uma quantidade de vezes e vou, mas também, assim, se você vai diariamente, se você vai uma vez por semana, tá tudo bem, né? Cada um aí com seu propósito, com aquilo que determinou para si. Então eu, particularmente, já cheguei a fazer um tempo em que eu ia no monte e no dia que eu tinha determinado, e eu ia, orava, ouvia louvores, e aí eu tinha um momento que eu ficava quieta, não falava nada. Ficava ali olhando o céu, sentindo aquele vento, olhando de cima, né, do alto. Era bem aberto, não era um monte fechado. Então dava para ver toda a cidade na época, no lugar que eu morava. Dava para ver toda a cidade, dava para ver bastante coisa. E ali eu ficava olhando, analisando. E ali Deus falou muitas coisas comigo, muitas coisas que estão acontecendo hoje, inclusive. Inclusive sobre esses projetos com mulheres que eu tenho feito. Deus falou lá comigo. Alguns projetos que lá naquela época eu não conseguia colocar em prática porque eu não tinha a estrutura que hoje eu sinto que eu tenho, né? Naquela época eu não tinha. Mas naquela época eu queria muitas coisas e eu pedia isso ao Senhor. Só que é aquilo que eu acabei de falar. Eu queria ser escutado, mas eu não parava para ouvir. E aí, quando eu comecei a parar para ouvir, eu entendi muitas coisas que eu precisava ainda ajustar e fazer na minha vida para que um dia eu pudesse, né, me sentir, entender que eu tinha estrutura para fazer o que hoje eu estou fazendo. Como eu já falei várias vezes aqui, esse devocional, se fosse em outro momento, eu já teria desistido, já teria parado. Não por motivo nenhum, mas eu já teria sido inconstante. Por isso que esse meu primeiro devocional, eu resolvi falar sobre esse tema, porque é algo que eu venci e venço até hoje. Tenho vencido. Então eu consegui construir isso em mim. Como? Escutando também, errando, mas voltando atrás. Entendendo que eu não sou perfeita, que eu vou errar, mas eu vou voltar atrás, eu não vou deixar o orgulho falar mais alto. Isso é sim você ter sabedoria. A gente pensa às vezes que a sabedoria é não cometer erro nenhum. Enquanto eu vivia nessa, eu sofria muito, porque aí quando eu errava, eu me autopunia, eu me autodepreciava, é assim que fala, né? A autodepreciação, isso. Então eu vivia na autodepreciação, a culpabilização. É porque isso aqui não estava no script para falar, então estou falando aqui aquilo que o Espírito Santo está me movendo a falar. Então eu vivia muito nessa culpa, nessa culpa. E isso me fazia muito mal. Então eu pensava que a sabedoria da mulher estava ligada a não errar. Sendo que a gente acabou de falar sobre a originalidade da palavra. Sábia, nesse versículo, refere-se a uma sabedoria que vem do Senhor e não da inteligência humana, mas discernimento. Então, para que a gente consiga agir com sabedoria, a gente precisa estar mais ligado com quem? Já que a sabedoria, a inteligência que está falando não é humana. É uma sabedoria do alto, é um discernimento espiritual. Então, quem vai nos dar esse discernimento? É o Espírito Santo de Deus. Então, quanto mais ligadas a Ele nós tivermos, mais sabedoria vamos ter. Muito, muito profunda essa reflexão, né? Bom, vamos continuar. Então, muitas mulheres não conseguem edificar porque não se sentem dignas também. Lembra que eu falei da culpa, né? Não se sentem dignas. Como eu vou construir algo firme se eu mesmo estou quebrada? Talvez você tenha crescido ouvindo que era burra, que era impulsiva, que era sem juízo. Mas hoje Deus te chama de sábia, porque Ele planta sabedoria no coração.
no seu coração. No coração daquelas que temem e buscam também a presença dele. Lembra dos exemplos que eu falei? Da minha vida, né? Tive que plantar bastante. E Deus, ele plantou sim. Hoje eu me considero uma mulher com muito mais sabedoria do que antes. Claro que eu quero continuar evoluindo nessa área. Mas hoje eu me considero que as sementes lá de trás que foram plantadas já tenham visto frutos. Edificar a casa começa com se permitir também ser edificada por Deus. Você é o templo, morada, a casa dele. Então, cuide de si mesma, como se estivesse aí levantando algo santo. E né? O nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Então, cuide de você como se você estivesse levantando algo santo, tá bom? Bom, então as afirmações, né, que eu vou deixar hoje aqui. Deixar as afirmações, você vai escolher e vai anotar aqui abaixo, que a gente já chegou ao final do nosso devocional de hoje, tá bom? E a primeira é bem direta, né? Eu sou uma mulher sábia, bem direta. Segunda, eu edifico com palavras, atitudes e fé. Terceira, eu sou casa viva de Deus. Quarta, eu sou digna de permanecer. E quinta, eu sou restauradora de muros e construtora de paz. Então essas são as frases, você vai escolher uma, anotar aqui abaixo. As considerações finais, acho que você já até gravou, né? Para entrar no grupo da Escola Mulher Majestosa, para seguir o Instagram, para seguir o meu também, Monique Moura Terapia. Acho que você já até gravou aí. Entra lá no grupo exclusivo, fechado, somente para as mulheres, para você estar por dentro de tudo, tá bom? E lembre-se, ser sábia é escolher ser constante, mesmo quando tudo grita para você desistir. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.